27 de abril de 2003. Um jovem exausto e pálido olha fixamente para a câmera de vídeo. São 3h05 de domingo. Isso registra minha marca de 24 horas em que estou preso no Canyon Blue John. Meu nome é Aaron Halston. Meus pais são Donna e Larry Halston, de Englewood, Colorado. Quem encontrar isto, por favor, tente levar isso para eles. Tenha certeza, eu agradeceria. Com a mão esquerda, Halston move a câmera e grava o braço direito, preso pelo pulso em um espaço estreito entre uma grande pedra e a parede do canyon. A pele de sua mão direita adquiriu um tom acinzentado de machucado. Halston explica para a câmera que sua mão está sem circulação há 24 horas e que provavelmente ele vai morrer ali sozinho, preso em um desfiladeiro remoto. Mas ele não morreu. Esta é a história de como Aaron Halston amputou o próprio braço para salvar sua vida. Sábado, 26 de abril de 2003. Aaron Halston, 27 anos, um ávido homem da natureza que se destacava no esqui, caminhada e alpinismo, faria uma viagem de montanhismo com os amigos, mas os planos acabaram dando errado. Então ele decidiu fazer a viagem sozinho. Colocou alguns suprimentos na mochila e partiu com a sua bicicleta na traseira da caminhonete, dirigindo quase 5 horas até uma região selvagem do sudeste do condado de Wayne, Utah. A 2h30 de uma cidade minúscula chamada Moab, Halston estacionou seu carro na trilha para o Canyon Horseshoe, no Parque Nacional Canyonlands. O Canyon de Horseshoe é impressionante. Está cheio de vastas formações rochosas, monólitos de arenito e desfiladeiros profundos. É remoto, céu vasto e azul, onde você pode caminhar o dia todo e nunca dar de cara com outra alma. Era uma adorável manhã de primavera. O plano de Halston era fazer um circuito de 30 milhas, 48,28 quilômetros de bicicleta e canoagem, através dos desfiladeiros Horseshoe e Blue John. Ele estava vestido com shorts de ciclista, uma bermuda normal e uma camiseta. Ele carregava um pacote de 11,33 quilos, forrado principalmente com equipamentos de escalada. Ele também tinha um pequeno kit de primeiros socorros, uma ferramenta barata multiuso, 2 burritos e 3,8 litros de água divididos entre um pacote de hidratação e uma garrafa de água. Halston passou a manhã pedalando na sua mountain bike. Por volta do meio-dia, no final de sua jornada de 24,14 quilômetros, ele prendeu sua bicicleta em uma árvore no topo do Canyon Blue John, planejando voltar com sua caminhonete para recuperá-la depois. Halston encontrou 2 jovens caminhando e as acompanhou até chegarem à parte mais difícil do canyon. Então, Halston usou seu equipamento de escalada para navegar pelas passagens estreitas e intrincadas do Blue John Canyon. Depois de cerca de 1 hora, ele se deparou com 3 grandes rochas encravadas em um desfiladeiro de 1 metro de largura que ele precisava atravessar. Quando ele tentou escalar a segunda pedra, ela se mexeu esmagando dolorosamente sua mão esquerda e prensando o pulso direito contra a parede. Halston estava preso. Ele forçou o braço direito para tentar libertá-lo. Sua mão ficou dormente quase instantaneamente, mas puxar foi incrivelmente doloroso e a pedra, que pesava em torno de 362,8 quilos, 800 libras, não se mexeu. Halston manobrou-se o melhor que pôde para uma posição mais confortável. Ele apoiou as pernas e empurrou, tentando levantar a pedra com os pés. Isso também não funcionou. Halston já não sentia a mão. Ele estava sofrendo da síndrome compartimental. É uma condição dolorosa e perigosa causada pelo acúmulo de pressão devido à hemorragia interna ou inchaço dos tecidos. O fluxo sanguíneo é reduzido, o que impede a nutrição e a oxigenação de atingir as células nervosas e musculares. O tecido compartimentado se deteriora rapidamente e começa a morrer. Halston parou para descansar e se contorceu desajeitadamente para alcançar a garrafa de água em sua mochila. Ele bebeu bastante água antes que o pensamento lógico surgisse. Ele estava preso, precisava racionar o suprimento de água. Ele sabia que o tempo médio de sobrevivência no deserto sem água é entre 2 e 3 dias, às vezes menos, se a pessoa estiver se exercitando em um calor de 38 graus. Ele calculou que tinha até segunda à noite.
Halston se forçou para relaxar e controlar a adrenalina que percorria seu corpo. Ele então fez um inventário de seus suprimentos. Além da comida e da água que ele ainda não havia consumido, ele tinha um CD player pessoal com CDs, pilhas AA extras, uma mini filmadora digital, uma câmera digital, uma lanterna de 3 LEDs, equipamento de escalada e a ferramenta multiuso. Suas pernas estavam cansadas de ficar em pé, então Halston usou sua bolsa de corda para acolchoar a borda à sua frente e poder se apoiar nela. Ele tentou lascar a rocha com a lâmina de 3 polegadas da sua ferramenta multiuso, mas não teve sucesso. A rocha era dura e a lâmina macia. Halston passou as próximas horas inventando e descartando ideias para se libertar. No início, ele pensou em cortar o braço, mas rapidamente se esquivou desse plano. Quando o dia se transformou em noite, ficou frio, a temperatura caiu para -1 grau. Periodicamente, Halston acendia o farol e continuava tentando cavar a pedra para se aquecer. Ele acabou ficando exausto, mas quando seus joelhos cederam, o peso de seu corpo ficou pendurado pelo seu braço preso, o que provocou uma dor intensa. Finalmente, Halston construiu um assento. Ele manobrou-se em seu cinto de escalada e, depois de muitas tentativas, conseguiu prender um mosquetão em uma fenda na rocha e apertá-lo para suportar seu peso. Pela primeira vez em várias horas, Halston conseguiu se sentar. No entanto, após cerca de 15 minutos, o arnês começou a restringir o fluxo sanguíneo às pernas. Então ele começou a intercalar entre sentar e ficar de pé em intervalos de 20 minutos para descansar as pernas, mas não danificá-las. Nos 2 dias seguintes, Halston continuou a lascar a rocha e também tentou construir um sistema de polias para mover a pedra de sua mão. Foi inútil. Ele começou a urinar em seu pacote de hidratação vazio, guardando seu xixi. Halston experimentou uma série de emoções. Ele relembrou momentos felizes com a família e os amigos. Ele pensou e lutou com dificuldade contra o remorso e depressão várias vezes. Embora não seja particularmente religioso, ele orou e falou em voz alta a Deus, pedindo ajuda e uma saída. Algumas vezes ele pensou ter ouvido vozes e gritou por socorro, mas apenas recebeu o som zombeteiro de sua própria voz ecoando de formações rochosas em resposta. Na terça-feira, quando Halston ficou sem água, ele começou a beber o xixi que tinha guardado. Com o passar do tempo, Halston experimentou cortar o braço direito preso. Ele esfaqueou até os ossos, mas percebeu que não havia como sua faca ser capaz de cortar. Halston se desesperou, mas finalmente chegou a um tipo de paz e aceitação do fato de que ele iria morrer sozinho no cânion. Halston fez vídeos com sua câmera de vídeo dizendo adeus aos amigos e à família. Ele também gravou sua última vontade e o seu testamento. Ele cravou seu nome, mês e ano de nascimento na rocha como um epitáfio. Ele também arranhou a data de 3 de abril. Na quarta-feira à noite, tendo ficado preso por 6 dias, Halston entrou e saiu de transes alucinantes. Ele estava delirando, desidratado e com frio. Perto do amanhecer, ele de repente teve uma premonição de seu futuro. Ele estava brincando com um garoto de 3 anos de cabelos loiros em uma camisa polo vermelha. Halston pegou a criança com o braço esquerdo, usando o toco direito para equilibrá-lo e balançar a criança nos ombros enquanto os dois riam. Essa visão estimulou Halston. Antes disso, ele pensava que morreria sozinho no cânion antes que a ajuda chegasse. Agora, ele acreditava que iria viver. Até agora, os olhos de Halston doía toda vez que ele piscava. Havia 5 dias de areia acumulada em suas lentes de contato. Suas gengivas e língua ficaram machucadas por causa de sua urina ácida. Ele cutucou o polegar na mão direita 2 vezes. Na segunda vez, a lâmina entrou facilmente, o que perfurou a epiderme. Devido aos gases da decomposição avançada, seu braço assobiou como um balão que soltava ar, e ele sentiu um fedor apodrecido. De repente, irritado, Halston ficou furioso, puxando o braço, lutando contra a pedra. Ele descobriu que seu membro em decomposição era flexível e teve a epifania de que poderia dobrá-lo contra a pedra até que seus ossos quebrassem. Halston inclinou violentamente o braço para frente e para trás, usando o peso do corpo para exercer pressão sobre o braço. Finalmente, o torque quebrou o seu raio e os ossos da ulna.
Ele então usou a lâmina opaca de sua ferramenta multiuso para serrar, através da pele macia e tecido de seu braço, preservando cuidadosamente as artérias. Halston fez uma pausa no corte para aplicar um torniquete improvisado, feito a partir do tubo de borracha de seu pacote de hidratação, usando seu short de ciclismo para o preenchimento. Ele então usou o alicate da ferramenta para cortar seus tendões antes de continuar cortando sua carne. Cortar o ramo principal de nervos foi especialmente doloroso, então Halston cortou o último pedaço de pele e ficou livre. Mais tarde, Halston disse que a amputação e o curativo levaram cerca de 1 hora. Halston descreveu o momento em que ele saiu da cavidade como um renascimento, porque eu já havia aceitado que iria morrer. Enquanto isso, amigos preocupados haviam apresentado um relatório de desaparecimento na noite de terça-feira, depois que Halston não compareceu ao trabalho por 2 dias. A polícia rastreou a atividade do cartão de crédito de Halston, que tinha sido usado pela última vez para comprar mantimentos em Moab. A família e os amigos estavam convencidos de que Halston tinha ido fazer uma trilha perto de lá. As autoridades começaram a checar o canto sudeste do condado e felizmente encontraram o caminhão de Halston na trilha do Canyon Horseshoe. O resgate começou a sobrevoar com um helicóptero sobre a região. Após a amputação, Halston sangrento rastejou e subiu pelo resto do Canyon Blue John. Com os dentes e a mão esquerda, ele lenta e dolorosamente amarrou suas cordas de escalada. Então, rapelou com uma mão cerca de 18,28 metros de profundidade em um penhasco. Era fim de tarde quando Halston finalmente chegou ao chão do desfiladeiro. Em péssimas condições físicas, coberto de sangue, Halston cambaleou pelo deserto. Ele conseguiu caminhar quase 11,26 quilômetros antes de encontrar os Majors, uma família de turistas holandeses. Eles lhe deram um pouco de água e chamaram um helicóptero do Departamento de Segurança Pública de Utah que voava acima. Halston foi resgatado cerca de 4 horas depois de amputar o braço direito. Ele estava a apenas 1,6 quilômetros da sua caminhonete quando encontrado. As equipes de resgate ajudaram a manter Halston consciente durante o voo de 12 minutos para o Hospital Allen Memorial, em Moab. Quando chegaram ao hospital, ele os surpreendeu ao entrar sozinho na sala de emergência. Então foi estabilizado antes de ser levado de avião para o Hospital St. Mary, em Grand Junction, Colorado, para a cirurgia. Halston havia perdido cerca de 18 quilos, incluindo 25% do seu volume de sangue. Equipes de resgate disseram que a fenda do cânion em que Halston estava preso era tão estreita que ele nunca teria sido visto pelo helicóptero. Preocupados que os caminhantes fizessem peregrinações para ver o braço de Halston e se metessem em problemas, as autoridades do parque recuperaram o braço de Halston. Dizem que foram necessários vários homens, um guincho e um macaco hidráulico para mover a pedra para que o braço cortado de Halston pudesse ser retirado. Desde seu acidente, Halston passou 6 meses até se recuperar completamente. Ele aprendeu rapidamente a usar uma prótese e voltou às atividades ao ar livre que tanto amava. A vontade humana de viver é forte. As pessoas enfrentaram grandes desafios e conseguiram realizar coisas difíceis e surpreendentes para garantir que sobrevivessem. Você acha que poderia amputar uma parte do seu corpo para sobreviver? Conta para a gente saber nos comentários.